Aqui ele fala também, a partir do artigo 5º. Ah, tá. Artigo 5º, então ele já fala a respeito do audiovisual. Então, uma boa parte desse dinheiro que vai ser distribuído, ele é proveniente da Ancine, né, Ancine Audiovisual. Então, necessariamente, ele precisa também ser distribuído para o setor do audiovisual. Então, ele tem uma modalidade específica que é destinado a isso. Então, a gente vê aqui no artigo 5º, ó, do montante previsto no artigo 3º, que era aqueles 3 bilhões e 862 milhões de reais. Desta lei complementar, 2 bilhões 797 milhões de reais deverão ser destinados exclusivamente a ações na modalidade de recursos não reembolsáveis no setor audiovisual, da seguinte forma. Ou seja, não reembolsáveis é uma categoria muito específica no audiovisual, que não é muito tradicional você trabalhar com projetos em que você não tem algum tipo de retorno, né, para a Ancine. Ela geralmente trabalha com leis de incentivo ou financiamentos, e a partir daí ela tem como contrapartida também retorno financeiro das obras que foram comercializadas ou distribuídas. Então, o que ele está dizendo aqui exatamente é que nós vamos fazer recursos não reembolsáveis do audiovisual. Ou seja, você faz, o projeto é seu, você depois pode ter tranquilamente a comercialização disso e não tem nenhum comprometimento fora o dinheiro dado, né, do edital para o retorno para o Estado, né? Então ele está dizendo necessariamente que é isso, ok? E aí, né, nesse mesmo ponto ele fala de como vai ser o rateio, como vai ser as divisões entre estados e municípios, né? Então ele vai dividindo aí direitinho. E aí, mais na frente no artigo 6º, ele fala exatamente em que modalidades esse dinheiro do audiovisual ele pode ser feito. Então, ó, artigo 6º. Para dar cumprimento ao disposto no caput do artigo 5º desta lei complementar, que é a parte do audiovisual, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão desenvolver ações emergenciais por meio de editais, chamamentos públicos, prêmios e outras formas de seleção pública simplificadas ou seja, aquilo que a gente falou, vai ser decidido lá no plano de ação, a forma como ele vai ser feito. E aí ele pode ser, na verdade, a modalidade que ele pode ser feito. E as formas são essas aqui que a lei, né, a lei coloca aqui, que é 1. Apoio a produções audiovisuais de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, inclusive aquelas com origem em recursos públicos ou financiamento estrangeiro. Ou seja, nessa modalidade, se for aprovado, você não está fechado só nele. Se você tiver no Paulo Gustavo um projeto aprovado e depois buscar financiamento, por exemplo, numa lei de incentivo municipal ou estadual, você pode fazer. Ele deixa isso muito bem claro, né? 2. Apoio a reformas, a restauros, a manutenção e a funcionamento de salas de cinema, incluindo a adequação e protocolos sanitários relativos à pandemia de Covid-19, sejam elas públicas ou privadas, bem como de cinemas de rua e de cinemas itinerantes. E aí, nesse ponto, ele deixa muito bem claro que há uma especificação de que tipo de salas de cinema podem ser contempladas. Logicamente, não é para aquelas grandes salas, ou aos conglomerados, ou outras formas já estabelecidas de salas de cinema ou cadeias de cinema poderão receber essa verba, né? 3. Capacitação, formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes e a realização de festivais e mostras de produções audiovisuais, preferencialmente por meio digital,
bem como realização de rodadas de negócios para o setor audiovisual e para a memória, a preservação e a digitalização de obras ou acervos audiovisuais ou ainda apoio a observatórios, a publicações especializadas e às pesquisas sobre audiovisual e ao desenvolvimento de cidades de locação. Ou seja, tudo que for destinado a conhecimento, a formação e ao mesmo tempo rodadas de negócios, festivais, enfim, né, a matéria-prima seja conteúdo e informação, ele deixa muito bem claro no terceiro tópico aí. E ele deixa claro também mais na frente que todas as contrapartidas, ou na verdade tudo que for de acesso tem que ser um acesso livre, logicamente, já que é uma lei federal, enfim, já está, isso aí há muitos anos já está definido, que toda a origem de acesso ela tem que ser um acesso gratuito. 4. Apoio às microempresas e às pequenas empresas do setor audiovisual, aos serviços independentes de vídeo por demanda, cujo catálogo de obras seja composto por pelo menos 70% de produções nacionais, ao licenciamento de produções audiovisuais nacionais para exibição em redes de televisão públicas e a distribuição de produções audiovisuais nacionais. É legal esse tópico aí, porque a lei também foi pensada também em várias camadas, né? E existem aqueles pequenas empresas, ou microempresas, ou startups que trabalham com tecnologia, trabalham com streaming, como eu também estou trabalhando agora com a Merak Play e o Okara, né? Que estão aí no mercado e também precisam de um apoio para continuar, manter e crescer aos poucos as suas ideias, né? Então, para mim esse tópico é muito legal nesse sentido, porque também pensou no apoio em diferentes setores, em diferentes particularidades dos negócios, né? Então vai desde a produção até mesmo a sustentação da base de negócios, como é que esse número 4 aí está falando nesse sentido, né? Outra coisa que eu acho interessante também, deixa eu só mostrar aqui, parágrafo 2º. É permitido a uma mesma produção audiovisual ter o apoio previsto no inciso 1 do caput deste artigo de mais de um ente da federação nos editais que prevejam complementação de recursos. Ou seja, eu sou aqui do Amazonas. Se eu tenho parceria com alguém do Ceará, o filme vai ser rodado no Amazonas, no Ceará. Se aqui eu aprovar o projeto e lá em Fortaleza tiver a possibilidade de suplementação desse recurso, ou seja, de ter um recurso extra para que eu possa aprovar esse projeto com um parceiro de lá, eu vou poder fazer isso. Isso é muito inteligente para quem já está naquela fase de fechar parcerias, né, interestaduais, intermunicipais, de várias locações, enfim, com coproduções, né? Eu acho isso interessantíssimo, porque pode dar um caldo interessante para que pequenos e médios realizadores, pequenos e médios produtores possam criar mais uma alternativa para que seus produtos possam sair do papel, né? Eu acho isso muito bom mesmo. Tá. Quando a gente estava falando ali, eu acho que era no tópico 3, né, sobre ações da distribuição de produções audiovisuais, ela tem que ser, aqui, vamos lá. Parágrafo 5º. O apoio à distribuição de produções audiovisuais nacionais, referido no inciso 4 do caput deste artigo, deve restringir-se a empresas produtoras brasileiras independentes, conforme a definição da Lei 2.485, de 12 de setembro de 2011, e as empresas distribuidoras que sejam constituídas sob as leis brasileiras, tenham administração no país, tenham 70% do capital total e voltante de titularidade direta ou indireta
de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos e não sejam controladoras ou coligadas a programadoras, empacotadoras ou concessionárias de serviço de radiodifusão de sons e imagens, conforme definição da Lei número 12.485, de 12 de setembro de 2011. Ou seja, tudo aquilo que está na definição de empresa independente, lá pela Lei do Audiovisual, se eu não me engano, ela é requerida nesse tópico específico sobre distribuição de produções audiovisuais, ok? Outra coisa que ele pede também, parágrafo 8, no desenvolvimento das ações apoiadas nos termos deste artigo, deverão ser contratados, observadas as necessidades, preferencialmente serviços técnicos, insumos e contribuições criativas de outras linguagens artísticas no âmbito do mesmo ente da federação do qual foram recebidos os recursos. Ou seja, se eu sou do Amazonas, preferencialmente, é o que diz a lei, eu vou dar a prioridade para a contratação de profissionais amazonenses. De novo, preferencialmente, até para estimular a economia local, né? Não que seja obrigatório, mas, enfim, se é uma lei emergencial para ajudar ou tiver cabimento, ou tiver propriedade, ou tiver necessidade, ou, na verdade, se houver oportunidade de contratações locais, o que ele diz é isso. Então, estimulem a sua própria economia. Mas, se precisar de técnicos, se precisar de conhecimentos que não estejam estabelecidos na sua localidade, fica à vontade também para contratar. Artigo 7. Artigo 7º. Os beneficiários dos recursos previstos no artigo 5º desta lei complementar, que trata do audiovisual, devem assegurar a realização de contrapartida social a ser pactuada com o gestor de cultura do município, do Distrito Federal ou do Estado, incluída obrigatoriamente a realização de exibições gratuitas dos conteúdos selecionados, assegurados a acessibilidade de grupos com restrições e o direcionamento à rede de ensino de localidade. Então, cada um que for contemplado precisa pactuar uma forma de contrapartida, e uma dessas formas de contrapartida obrigatoriamente é uma exibição gratuita desses conteúdos, e também garantindo acessibilidade às pessoas de necessidades especiais, ok? Então, vamos lá. Então, aqui a gente já viu, né, a base do que é a lei, o que a lei complementar ela está observada, como ela está direcionada, e a gente já viu o primeiro tópico, que era referida à parte do audiovisual, onde o grande montante de dinheiro vem da ANSIM, da Agência Nacional de Cinema, e como ela vai ser distribuída pela própria lei, ok? Então, você que está assistindo aí, por favor, curta, compartilhe. Se você quiser mandar uma pergunta, nós temos o QR Code, então você pode perguntar, pode mandar essa mensagem que nós vamos responder aqui com todo prazer, ok? Lembrando que nós temos as nossas redes sociais, esses que vocês estão vendo aí na tela. Também, se você quiser adicionar para ver o que nós estamos produzindo como Merak Play, o que nós estamos produzindo como a Merak Produções Criativas, fica à vontade. Eu sou o Antônio Carlos Júnior, para quem estiver chegando agora, muito prazer. Estamos falando sobre a Lei Paulo Gustavo no nosso Brainstorm 4, ok? Então vamos voltar lá para o restante da Lei Paulo Gustavo. Então,